Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lhe creio. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que eu creio. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e seco onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a Deus. Bom, primeiramente, com esses 2 temas, devemos colocar claramente que quem fala é Deus. Não será nem o Frei Vitório, nem nenhum comentarista. A gente só introduz diante da palavra de Deus, porque os temas são muito claros, muito práticos, reais da nossa vida de cada dia, do nosso sistema social, que a família é a parte principal do sistema social. Então temos que enfrentar ou à luz das teorias do mundo ou à luz da palavra de Deus. Gente, não se escapa. Não se escapa. Já muitas vezes eu falei, Deus é bom, mas não é cretino. Insisto mais uma vez. Deus é misericórdia total, mas não é cretino. Quer dizer com isto que Ele, com a sua sabedoria que criou o mundo, vai conduzir este mundo com a sua sabedoria. Os homens podem inventar todas as leis e as regras que quiserem, dizendo que seja democracia, dizendo que seja república, ou elegendo reis, fazendo sistemas sociais como quiser, fazendo sistemas familiares como bem entende, de acordo com os próprios vícios. Os homens fazem
as leis de acordo com seus próprios interesses, com seus próprios vícios, não de acordo com a verdade. Então veja bem o primeiro tema de hoje, a mulher. Todos nós nascemos de mulher. Todos nós. Né? E ninguém gosta de ser chamado filho da mãe, com outro sentido, não é? Ninguém. E nenhuma sociedade do mundo inteiro, e nenhuma cultura do mundo inteiro, todos nós reclamamos uma origem santa e pura da nossa vida. Vamos deixar a paternidade de Deus, que já é um assunto bem mais infinito, que é a fonte de toda a vida, e que é mais santo, mais puro, mais onipotente do que ele não pode existir. Então o que ele fala, o livro da sabedoria, aqui sobre a mulher? Lógico, ele fala a linguagem daquela época. Não parece que a mulher ficava à toa, não é? Me parece que não ficava à toa na casa. Ela trabalhava com suas mãos. Não fala que a mulher fazia carreira. Nem fala que o homem fazia carreira. Ela fala do relacionamento entre o homem e a mulher, voltando ao princípio da criação. Porque por tudo que está acontecendo, sempre aconteceu, mas agora está a nível intelectualizado, que se passou na mente das pessoas. E isto só vai levar para o beleléu. Só vai levar para a autodestruição da humanidade, a esterilização da humanidade. Não vai ter mais fecundidade. O povo está se apavorando porque chegamos a 7 bilhões de pessoas. Não se preocupe, não. A humanidade vai cair vertiginosamente por sua própria autodestruição, por ser incapaz de gerar física, psíquica e espiritualmente os seus filhos, porque os filhos não nascem de uma inseminação artificial, nascem de um ventre materno, onde Deus colocou todas as características e todas as potencialidades para gerar a vida. Quando se discutia de onde que depois surgiu o hospital, etc. Por quê? Quando a gente analisou o que é alimentar uma criança, você vai criar o útero de aluguel? Bom, primeiro, não é nenhuma novidade científica neste mundo isto. Já Abraão usou o útero de aluguel, sabia? Já Abraão usou o útero de aluguel, que Deus tinha lhe prometido uma herança infinita, mais do que a areia da praia, mais do que as estrelas do céu. E o que aconteceu? A mulher ficou estéril, ficou velha, e ele não podia ter mais filho. Quer dizer, a mulher não podia ter filho. E ele teve, pelas leis antigamente, que ter um filho com a escrava. Não é útero de aluguel, o que é? Para ter um filho, emprestar outra mulher. Agora, que faça isto com uma injeção, que faça isso com uma relação sexual, muda quase nada, absolutamente, não? Eram as leis científicas que eles tinham naquela época. Tá? O que aconteceu com o filho gerado no útero de aluguel? Se tornou filho da perdição. O filho que Deus mandou, depois que ele ficou estéril, para ver que Deus age na humanidade. Ele não é ausente na humanidade. É isso porque eu falei que Deus não é cretino. Ele continua agindo. Ele continua realizando o seu plano da criação. Não é à toa que ele, o próprio Deus, se fez homem para viver
a vida da criação. Nós não adoramos um Deus lá em cima. É um Deus que veio viver e realizar a sua vida na humanidade, para depois tirar todo o pecado do mundo, que outro dia a gente pode explicar. Mas Deus então conduz esta história. Então não conduz a história ausente da humanidade, conduz a história da humanidade, porque Ele, o próprio Deus, se fez homem. Então a humanidade é a sua morada. E o Verbo se fez carne. A terra é a sua morada. E na humanidade que Ele vem habitar e realizar, Ele quer é vida. Realizar a plenitude da vida. Então, pela sabedoria, como disse para vocês, o que alimentar uma criança no ventre materno? São muitos aspectos. Aí então os médicos falam para a mulher não ter preocupação, para não fumar, e aí por diante, todas estas coisas para o bem da criança. E naturalmente já a mãe vive em função disso. Mas um ser humano não se alimenta só de parte biológica, física. Cada um de nós tem uma dimensão que se chama afeto, amor. Como pode um outro de aluguel transferir amor a uma criança que não é dela? Será sempre um servo que faz serviço numa casa que não é dela. Além do amor, porque ninguém pode amar a carne que não é sua. Se você pisa no seu pé, dói a sua mão, você sente a dor. É sua. Mas se pisa no pé do outro, você não sente a dor. Se o ser humano que foi gerado em você não é a sua carne, você não vai poder entrar em comunhão perfeita. Aqui estamos falando de vida, gente. Nós não estamos falando de uma babá que cuida da criança, etc., que por mais amoroso que possa ser, não que a mãe, não é? A criança tem que ser alimentada também na inteligência, gozada. Quando fazíamos os cursos lá no litoral com as gestantes, como tínhamos a natureza maravilhosa lá, eu mandava as mães, olha, fica, Deus já deu também a natureza, agora se fala tanto de ambiente, de natureza, porque jogaram tudo fora e não tem mais. Então, fica passeando uma hora na praia, assim, se deixando levar pela riqueza da natureza. E uma dessas meninas, já com 20 anos, que encontrei um dia, e falou, Frei, sabe uma coisa? Acontece em mim um fenômeno estranho. Quando eu vou na praia, eu sinto uma alegria tão grande que eu choro de alegria. Falei, que você não sabe. Quando sua mãe estava grávida de você, ela já transmitia todo o dom da natureza dentro de você. E você desenvolveu esta riqueza imensa de conhecimento, que depois a gente possa jogar fora, o problema de cada um. Entendeu? E aí por diante, se alimenta na inteligência, se alimenta na espiritualidade. Então é a fonte da vida, a família. A fonte da vida. Ou queremos criar outra fonte da vida para fazer um Frankenstein de um ser humano? Agora que vira tudo robotizado. Uma fonte da vida esterilizada. Eu lembro na minha busca da verdade, porque como cada um de vocês, não sei, vocês são vocês,
Desde criança busco e continuo buscando a verdade, a essência das coisas. Eu lembro que quando começava esta tecnologia moderna, li uma história, o doutor, que deixou tudo, Schweitzer, Dr. Schweitzer, um grande pianista, deixou tudo, foi viver na África, não para achar petróleo ou pedras preciosas, comia os conquistadores europeus e cristãos, digamos bem não, como vieram os cristãos para a América Latina, em nome de evangelizar os índios que matavam se não quisiam ser batizados, mas para roubar o que tinha de matérias-primas no país. Ele não. Foi lá, se colocou a serviço dos doentes no meio da floresta. Lógico, os hospitais, final de 1800, imagine que tipo de hospital podia ter. Aí no comecinho dos anos 1960, com a tecnologia, já começaram as câmaras mortuárias com música ambiente. Uma pessoa perguntava assim: será que é melhor morrer numa câmara mortuária? E hoje poderíamos falar de UTI, antecâmara do inferno, com música ambiente, ou morrer circundado do afeto familiar, com moscas, até sujeira de cachorro ao redor, mas com o afeto dos familiares. Eu perguntaria a vocês: onde que vocês gostariam de morrer? Eu já tenho a minha escolha, cada um de vocês pensa. Queremos continuar a desumanizar a nossa vida na Terra? Podemos continuar, repito. Mas, pelo amor de Deus, não nos queixemos. Agora, grande luta contra os traficantes da droga. Ninguém luta contra o motivo porque o mundo se droga. Ninguém levanta este problema. E nunca vão levantar. Ele não é um fenômeno por um acaso. Ele é fruto do vazio que temos criado na alma humana e na consciência dos jovens. Ninguém luta contra isto. Ninguém fala que Cristo veio tirar este vazio que nós tentamos de preencher com a droga. Hoje as mulheres, as meninas, não são mais formadas para ser esposa. Ah, que chato ser esposa. Mas a esposa vai ser a tua mãe, aquela que você desejava que fosse santa, não é? Hoje as mulheres são criadas para ser miss, para ser sexy, para ser modelo e top model se chega. Garanto para vocês que não gostaria de ter uma mãe assim, viu? Eu não gostaria. Esta é a mulher que sustenta o casamento. E igual a esta mulher, homem não vai encontrar no mundo. Pode encontrar fêmeas, putas, mas não uma mulher. O mundo vai colher o que está semeando. Então esta é a primeira parte, o primeiro tema. Esta é a sabedoria de Deus. Pode levar os folhetos, pode emprestar para quem quiser, nas reuniões de jovens, tudo, pode levar. Porque esse tema não se trata mais, nem nas igrejas,
nem nos grupos. Não se trata. Se trata de simples sentimentalismos, cantos, saudosismo, que chora, que se desespera. Como era gostosa aquela missa, mas na cabeça não ficou nada. Vazia entrou, oca saiu. E o segundo tema são os talentos. O talento era uma medida, agora me desculpa a ignorância, não lembro bem, mas era um peso de ouro, parece até de 7 quilos de ouro, se não ando errado. Então era muita coisa. Naquela época não tinha os empréstimos de banco desse tipo assim, não. Papel moeda, não tinha, não. E agora não tem nem mais papel moeda, agora é transferência por internet. Entende? Então, não tem mais nem uso de papel moeda. Para ver, era o ouro. Então deu 5 talentos de ouro, 35 quilos de ouro, mais ou menos, desculpe, não quero ser preciso porque não lembro bem o peso que era. E isso que quer dizer. A vida que nos foi entregue, quais são os talentos? Inteligência, um corpo, saúde, cultura, tudo. Para que serve isto? Um dia nos vamos prestar conta disto, não à sociedade, não aos bancos, mas vamos contar a Deus. Quando eu terminei o primeiro ano de grupo, saí como primeiro da classe, nariz empinado, o galinho que começava a levantar, uma cidade de quase total analfabetismo, aí todo mundo louvando isto. Minha mãe, graças a Deus, que era uma santa cristã, olhou para mim e falou: Vitório, não fique vaidoso, não fique orgulhoso. Isto é dom de Deus. Quer dizer, não falou que eu era gordo. Tá bom, eu primeiro da classe, mas é dom de Deus. Use para o bem. Porque era só fazer uma troca. Meu irmão caçula era Dalmo. Era você nascer no lugar dele e ele nascer no teu lugar. E você não teria nada disso. Aí sempre procurei saber para que servia a inteligência que Deus me deu. O saber que Deus me deu. Para eu me promover, para eu fazer carreira, ou para colocar a serviço dos outros. Graças a Deus, teve um grande arquiteto que passou domingo passado aqui, me falaram que o senhor se diverte a ser engenheiro, arquiteto. Eu falei: eu sou um simples cristão, que por acaso sou padre. É que Deus me deu o dom de me divertir em fazer as coisas para os outros. Mas veja, desde o primeiro princípio que minha mãe colocou dentro de mim, use os dons que Deus te deu, que Deus colocou dentro de você, para servir os outros. Você sabe que no mundo não é assim. Para vocês compreenderem como o cristianismo está totalmente fora das nossas igrejas. Está totalmente fora. Que não se forma mais pessoas com sentido social de servir à comunidade. Nada impede que um cristão seja presidente da República, que seja deputado. Vocês veem como a humanidade pode mudar? Vocês viram todos os escândalos, com Berlusconi lá na Itália? Como mudou este país em 50 anos? Os corruptos chegaram lá ao poder. Corrupto em tudo quanto é sentido. Quando eu era criança,
primeiro-ministro estão fazendo a causa de beatificação. O prefeito de Florença está fazendo causa de beatificação. O advogado do Estado já foi, caso único na igreja, foi beatificado junto com a esposa dele. Ele era advogado do Estado. O presidente da reconstrução, que seria, como hoje aqui, Casas Populares, eu não sei o nome que tem, ele morava, presidente da reconstrução, porque tinha tido a guerra, não? Ele morava num quarto com banheiro alugado. Alugado. É proibido chegar aos altos degraus da sociedade? Absolutamente não. Mas para quê? Para quê? Agora, de um artigo diz que 8%, entre 10 pessoas aqui no Brasil, 8 estão de acordo que ser político é aproveitar. Não é? Mas dizem que 70% da gente do Brasil é católico. O que católico é? Se pensa que política é para se aproveitar, é para se enriquecer, é para ser corrupto. Eu me pergunto, sinceramente, não entendo. Nesta parte eu fico burro. Não entende como é que a gente pode ir à igreja com essas ideias e voltar com essas ideias para casa. Então vai fazer o que na igreja? E como aluno que vai à escola só para tomar merenda? Esta vocês me chamam de religiosidade. Porque tem 20 mil pessoas cantando e louvando a Deus dentro de um templo. Sem nunca mudar nada na própria consciência, na própria mente. Os talentos que Deus nos deu. Porque será sobre esses talentos que Deus vai pedir conta. Você trabalhou com eles a favor próprio ou a favor da sociedade? Entra na glória do meu Senhor. Eu te darei mais 10 talentos. Mas se você teve medo e você escondeu os talentos até por medo, eu me pergunto, é a última coisa sobre esses talentos das comunidades. Falo para vocês, para nós termos uma consciência. O que está acontecendo na igreja hoje? Eu vejo recolher um monte de dinheiro, o dízimo, etc. Para fazer o quê? Estou revendo as igrejas de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que eram todas simples, não? Em Jacareí, aqui em São José. Agora tudo reluzente de mármores, reluzente de pisos novos. Em Caçapava também, não é? Para isto que serve o dízimo? Para isso que servem os bens da igreja? Deus não habita no templo, gente. Deus habita no coração das pessoas. Mudou com a vinda de Cristo. Mudou. O templo de Jerusalém foi destruído, arrasado. De agora em diante, falou ele para a samaritana, Jesus falou para a samaritana, de agora em diante, os homens vão me adorar no espírito e na verdade. Nós vamos dizer que a igreja está indo para frente, está sendo maravilhosa, porque os seus templos estão sendo maravilhosos. Não, gente. Aqui o próprio Jesus que fala, não vai ficar pedra sobre pedra diante do templo de Jerusalém. Quando os apóstolos e os outros falaram para ele, vocês não lembram desse evangelho, não é? Com certeza não. Lembra que falavam, olha que pedras preciosas, olha quanto ouro aqui, olha, tem gente que fica ainda xingando porque o Vaticano está cheio de ouro. Aquilo não é Vaticano, pô, deixe ele cheio de ouro, fazer o quê?
Jesus falou, está vendo? Tudo isso aqui é o templo. Aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. E nós sabemos agora na história que isso tem um muro lá em Jerusalém onde o pessoal vai chorar. Entendeu? Sobre as ruínas de um templo que foi, não? Porque de agora em diante, Deus quer ser adorado e amado no Espírito, no nosso coração. E Ele que preenche todos os nossos anseios. E Ele que esclarece todas as nossas dúvidas. E Ele que alimenta todo o nosso coração. Não é o templo. E se nós usarmos os bens para ajudar quem precisa, a gente tem que fazer bingo para arrecadar dinheiro para ajuda. A gente faz, mas eu tenho vergonha de fazer, sou sincero. Não por mim, mas pela humanidade. Que não sabe ajudar com uma expressão íntima de generosidade e de doação. Lógico que tem que fazer isso, mas a maioria não faz. Eis porque, me desculpe, termino. Coloquemos-nos diante da palavra de Deus para a gente não ser devorado, consumido, engolido pela filosofia do mundo.